Fala, eu sou o Rafa da Start Grana, seja bem-vindo a mais um Giro Grana. O vídeo que eu falo sobre as notícias da semana, nem sempre o comentário é sobre a notícia, mas é sobre o que a gente pode fazer com elas nos investimentos, o que impacta na economia, o que impacta na sua vida, na nossa vida. Vamos começar com a primeira notícia, que é uma das mais sensacionais que eu já vi até hoje, que é a Casa Branca critica plano da Amazon de mostrar tarifa nos preços, diz que é um ato hostil e político. E aí, quando eu estava lendo essa notícia, eu fiquei pensando, acho que todo brasileiro já pensou sobre isso, por que que não vem discriminado o valor do imposto? Agora, com essa nova taxação que foi feita nos e-commerces estrangeiros, quando a gente vai comprar, a gente tem o preço do produto, não mostra o imposto lá do produto que a gente já está pagando, mas mostra o imposto brasileiro. Então você coloca no carrinho o produto R$ 20, quando você coloca no carrinho vai aparecer o imposto X valor, que é o tanto que o governo brasileiro está cobrando. O ideal seria que quando a gente fosse comprar um carro, quando a gente fosse comprar um pacote de arroz ou qualquer produto, tivesse o imposto. Porém, não existe essa informação porque ninguém sabe qual que é o valor exato, porque existe uma cadeia muito grande de impostos até chegar no produto final. É uma lambança completa. Talvez nos Estados Unidos seja um pouco mais fácil mostrar esse imposto, mas a gente sabe que se mostra o imposto, você está criticando o governo, porque o governo não pode mostrar para as pessoas, para a população que ele está cobrando. E nesse caso, a Amazon quer mostrar o valor dessas tarifas do Trump, que é um imposto separado, e dizer, ó, esse governo está fazendo essa cobrança, a decisão é sua, consumidor, se você aceita isso ou não. E aí o governo ficou magoado, achou hostil e política essa transparência, mas que deveria ser praxe, inclusive ser adotado no Brasil. Imagina um dia que tivesse políticos trabalhando para o país, eu acho que algumas coisas mudariam aqui no Brasil. A segunda notícia, dólar americano pode perder status de reserva para o Bitcoin. Eu vou trazer algumas notícias aqui ligadas a cripto e eu vou fazer um pouco uma reflexão. Obviamente que não é o vídeo sobre isso, eu vou postar nos próximos dias aí alguns vídeos falando sobre cripto. Primeiro que eu discuto muito se o Bitcoin é uma reserva de valor. As pessoas falam que é, não sei se é. Para mim, reserva de valor tem que ser um valor que é reservado e ele é um valor muito volátil. Você troca a sua moeda e compra cripto, mas essa cripto ela é volátil. Rafa, mas eu tô comprando o Bitcoin, um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin. Ok, mas daí não é reserva de valor, porque se você tira um valor que você tinha, eu tinha US$ 1 milhão e comprei X Bitcoins, né? Comprei 10 Bitcoins, e 5 anos depois, esse valor, se eu for retornar, vale US$ 200 mil, não é reserva de valor, pode ser qualquer outra coisa. É um ativo de investimento, não é reserva de valor. Porém, aí a gente tem que fazer uma visão um pouco mais complexa e não somente de valor monetário, não somente de dinheiro. Nós temos uma disputa entre poder de países. Os países sempre detiveram o poder financeiro. O Bitcoin é a primeira organização que vem para confrontar os países e dando uma possibilidade de você ter um dinheiro sem depender de nenhum político. Entre aspas, né? Supõe-se que não, porque ninguém sabe quem é o dono do Bitcoin, enfim. E aí, ele pode realmente cumprir uma função, mas é uma reserva, não acredito de valor, é uma reserva quase que moral para você não depender do Estado. O Larry Fink, que ele é um grande investidor de Bitcoin, ele criou, né, o ETF que está na bolsa americana de Bitcoin, ele acredita, e aí eu já disse também em outros vídeos, que quando tem pessoas que investem muito num ativo e ficam falando bem dele, é meio óbvio que isso aconteça, porque o cara quer que o ativo cresça, ele não vai ficar falando mal, o Bitcoin tende a nos próximos 10 anos sumir. Ele vai falar que tende nos próximos 10 anos que o Bitcoin assuma o papel do dólar, porque ele está acreditando nesse ativo. Isso faz bastante sentido. Se você tem a crença no ativo, faz sentido que você acredite. O que você não pode é ficar tapado, achar que o Bitcoin é a solução de todos os problemas. É uma solução, é parte de uma solução. Eu acredito que é muito mais
na ideia de produto em si que o Bitcoin vai nos proporcionar do que na questão de valor. O Bitcoin está se consolidando como uma reserva de valor alternativa, sinal claro que o mercado institucional está mudando de postura. Aqui eu acredito que sim. A gente já vê empresas, inclusive aqui no Brasil, a Melius começou a fazer isso, começou a comprar Bitcoin para ter em caixa. A gente sabe que vai haver uma transição de moeda. O Bitcoin tende a ser algo universal, porque quando você tem Bitcoin, você consegue. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo explicando sobre isso, vou deixar esse assunto para o vídeo. Eu tenho uma teoria que o Bitcoin será o primeiro país sem fronteiras do mundo, o primeiro país digital. Uma teoria, uma tese bastante que aparentemente é louca, mas aí depois, quando o Bitcoin for reconhecido como um país, todo mundo vai falar, pô, o cara tava certo lá. Sistema financeiro 2.0, continuando falando sobre blockchain, para quem é extremamente perdidaço em cripto, nem todas as criptos são blockchain. A blockchain, ela é uma base, ela é um sistema para você fazer contratos inteligentes, para você validar esses contratos. E o Bitcoin surgiu como uma blockchain, não foi a primeira blockchain, mas foi a primeira que, digamos, deu certo. A Ethereum é uma blockchain, nós temos diversas outras blockchains, hoje nós temos aí umas 15, 20 que são conhecidas a nível mundial. E essas blockchains vão ser o meio de processo que a gente vai ter de mudança similar ao que aconteceu com a internet. Blockchain junto com a inteligência artificial, nós vamos entrar num novo patamar, uma nova era da tecnologia, porque a blockchain está começando a ser adotada por bancos e empresas. O próprio real digital que eles estão fazendo, ele vai transacionar dentro de uma blockchain. A blockchain, imagina que o governo ele tem um sistema próprio para cuidar do dinheiro, para emitir o dinheiro e cuidar. Ele vai passar a fazer isso através de uma blockchain, porque ela tem toda uma segurança, ela é imutável, você não consegue alterar o que já aconteceu para trás, você tem a criptografia. Então, os governos vão começar a usar blockchain, as empresas vão começar a utilizar para fazer essa segurança, essa transição, para manter seus arquivos, seus projetos, e elas tendem a crescer. As empresas já estão começando a fazer isso. Então, ela está começando a sair de uma promessa e entrando para a infraestrutura. A diferença é que a cripto ela ainda é vista como algo especulativo, como algo que é só uma moeda que você compra. As pessoas não entenderam ainda que as criptos elas são empresas, elas são projetos que estão oferecendo algum tipo de serviço. E o melhor serviço que foi desenvolvido nas criptos até hoje são as blockchains. E aqui fala de tokenização, DeFi, stablecoin, que estão fazendo parte desse novo modelo. E aí a próxima notícia aqui já tem um pouco a ver com DeFi. O DeFi a gente liga sempre ao mundo cripto, mas de alguma forma os bancos vão começar a fazer isso. Lembra que eu acabei de comentar no início do vídeo sobre os governos que sempre detiveram controle sobre a moeda? O SDC, que ele é um stable dollar, ele é um dólar digital, não é gerido por um governo. Algumas empresas, e aqui no Brasil, no caso o Bradesco, ele está utilizando testes com o SDC para fazer empréstimos com garantia tokenizada. A tokenização é você pegar um ativo físico e transformar ele num ativo digital. É como se você pegasse um imóvel e transferisse ele para o mundo digital e você tivesse a garantia de que aquele token que você comprou representa um imóvel, aquele token que você comprou representa uma ação, representa um contrato, representa uma imagem, uma tela, qualquer coisa. Você detendo esse token, você é o proprietário daquilo. Por isso que a blockchain faz parte disso. E o Bradesco já está começando a fazer testes, ou seja, todo o mercado já está começando a entender que as criptos vão fazer parte do nosso dia a dia, elas vão fazer. O problema é que a gente vai ter que fazer uma transição entre o Estado controlador e essa nova tecnologia que está abrindo oportunidades. Só que em algum momento as legislações elas vão ter que ser afrouxadas porque é inevitável. Se não for o Bradesco, vai ser alguma DeFi que vai fazer lá no mundo digital e você vai ter o seu dinheiro lá. O meu dinheiro hoje, eu tenho stablecoin que não passa pela conta de ninguém. Inclusive, quando eu viajei recentemente, eu fui para o Chile, eu postei bastante em outra rede social, eu fiz as compras, tanto lá quanto aqui, eu fiz uns testes aqui,
em stablecoin. Eu fiz as compras em dólar. Eu tinha um cartão digital dentro do meu celular. Eu fazia a compra, ele fazia a conversão no momento e transferia em pesos ou reais ou a moeda que tivesse. Ele serve só como uma transição. Acho que as pessoas ainda têm a ideia de que eu vou usar cripto, eu vou pegar cripto, vou pôr ela num potinho, numa carteirinha e vou comprar. Não. A cripto ela é um meio para você fazer essa transição. Mas você vai fazer todo o processo em reais, na sua moeda local, na moeda que você quiser, dentro da carteira que você quiser, do dinheiro que você quiser, do banco que você quiser. Mas tudo isso vai ser feito através do meio cripto. É louco pensar nisso, mas daqui 5 anos, 10 anos vai ser muito óbvio. Hoje é um pouco confuso a gente pensar dessa forma. E aqui uma notícia do dólar, eu sempre falo do dólar, que ninguém sabe o que está acontecendo com o dólar. Essa notícia, eu montei esse roteiro ontem à noite. Então o dólar fecha em queda pela 8ª sessão seguida, 5,63, à espera de dados dos Estados Unidos. A expectativa em relação aos dados da economia americana, o PIB saiu dos Estados Unidos, veio 0,3% abaixo, acho que negativo. E aí o mercado está caindo. Nessa manhã, estou gravando na manhã da quinta-feira. O dólar havia perdido força, só que hoje a gente já tem notícia que o dólar inverte o sinal e passa a subir com queda do PIB e da inflação dos Estados Unidos. Até eu coloquei um print aqui, mais ou menos estava nessa posição aqui, ó, quando o dólar começou a cair, teve 8 quedas consecutivas, caiu de 5,80 para 5,60, 5,62 e hoje subiu para 5,66 já nessa abertura, nessa alta. O problema é que as pessoas sempre ficam tentando achar um culpado do dólar e não é somente uma notícia que vai fazer o preço do dólar. O dólar é bastante difícil operar ele, é bastante difícil de entender. O que você não pode fazer é tomar a sua decisão de investimentos a partir de uma notícia do dólar. É para isso que eu trago essa ideia desse giro grana aqui, para a gente olhar para uma notícia, e é exatamente isso que eu faço dentro da Start Grana, quando a gente faz as lives, é trazer uma visão do que a gente pode fazer dentro do mercado financeiro a partir dessas notícias. E se você for olhar todas as notícias a curto prazo, você não deve fazer nada, porque quem vendeu o dólar ontem porque estava caindo, hoje subiu. Quem comprou porque estava caindo, hoje fez algo diferente. E aí você vai ficar fazendo isso todos os dias e vai ficar louco, porque amanhã provavelmente vai ter uma notícia que o dólar está em queda porque o Trump... Eu ia falar, quase falei uma besteira aqui, que o Trump assinou um contrato com uma caneta BIC e aí o mercado começou a cair. Igual fazia um ano passado, ano retrasado aqui no Brasil, as pessoas ficam tentando achar justificativa para as coisas que está acontecendo no mercado financeiro, e o mercado financeiro muitas vezes não tem uma justificativa. Tem pessoas comprando, tem pessoas vendendo, às vezes ele segue um ciclo natural, às vezes a gente está no fechamento de mês e aquele movimento já estava, entre aspas, encaminhado para acontecer, e ele simplesmente ocorreu e foi na coincidência de sair uma notícia que eles julgaram, algum jornalista julgou ser uma notícia relevante para ter movimentado o dólar. E eu acho que o cara pega lá, dá um clique, gira uma roleta e fala: opa, essa notícia aqui vai justificar a alta do dólar. E com 4 ministérios no governo Lula, União Brasil e PP lançam federação com a cena Bolsonaro. Você tem um grupo político que é de centro, e aí a gente sabe que o centro ele joga pro time que tá ganhando. Se o de esquerda tá ganhando, ele vai pra esquerda. Se o de direita tá ganhando, ele vai pro de direita. Nesse momento, eles estão abraçados com a esquerda, mas eles já estão pensando lá na frente com a direita. E aí isso cria incertezas sobre alianças políticas em 2026. Aqui dentro desse canal, eu tô criando uma série de vídeos falando sobre as eleições de 2026, trazendo algumas teses, não é nada técnico a ideia. Eu não sou nenhum político, nenhum especialista em política, não sou jornalista. Eu tento trazer uma visão do que a gente pode fazer no mundo dos investimentos, avaliando esse cenário político. E isso aqui especificamente traz algumas incertezas do que pode acontecer em 2026, porque a União Brasil e o PP, eles são dois partidos muito fortes. Para o lado que pender nas eleições, tem maior probabilidade de vencer. Só que aí você tá com 4 ministérios no governo Lula e você tá assinando por outro lado. Talvez a esquerda, o governo Lula, dê algum
digamos assim, castigo para esse grupo e deu uma cutucada e falei, ó, ou vocês não acenam com a direita, ou vocês vêm para o nosso lado, ou a gente retira o ministério. A gente retira alguns benefícios que você tem. A gente retira algumas emendas parlamentares que vocês têm, aí vai usar como moeda de troca. Infelizmente, quando a gente trata de política, é muito difícil a gente saber o que realmente está acontecendo lá dentro. Às vezes pode ser só um jogo de cadeiras ali que todo mundo já sabe o que vai fazer, eles só falam. Eu às vezes tenho essa desconfiança de que todo mundo, no fundo, se abraça quando tá sozinho e fala, pô, o que a gente vai falar para as pessoas? Ah, vamos falar que a gente tá assinando pro outro lado lá só para não encher o saco da gente. Por isso que mesmo tendo essas incertezas políticas, a gente deve sempre pensar nossos investimentos de uma forma mais ampla, mais aberta. Quando você visualiza o longo prazo, você esquece todo esse ruído que existe. Ele é interessante para a gente saber o que a gente está fazendo no momento. Eu sempre falo, a política serve para eu tomar uma decisão agora de entrada num ativo, não se eu vou comprar o ativo, é quando eu vou comprar. Houve um ruído, caiu, eu compro. Ah, o momento está propício, a bolsa está em alta porque está todo mundo em lua de mel. Talvez você venda um pouco, realize um pouco de lucro. É por isso que a gente precisa entender o que está acontecendo com a política. Esse movimento indica instabilidade no campo político e ele impacta diretamente na confiança econômica do país. Para a gente que está no Start Grana, e eu sempre falo e sempre repito, às vezes até eu posso parecer um pouco chato, pouco importa a política. E aí vem gente comentar que, mas tem que. Pouco importa quando você está visualizando investimento, se você investe pensando no que o político está fazendo, cara, você está fazendo algo muito errado. Não é dessa forma que deve ser feita. Agora, se você está especulando dentro do mercado financeiro, aí sim, aí você vai ficar vidrado o dia inteiro em notícia política, porque você precisa saber quais são esses picos, o que está acontecendo. Aí você vai pegar aqui, ó, essa movimentação do dólar, isso aqui depende, às vezes, da política, mas é 15 minutos, é 20 minutos, é quando foi publicada a notícia. Só que quem publicou a notícia já tinha a informação e o cara grande do mercado financeiro já fez o movimento político, você vai como retardatário tentar correr atrás e vai perder. É isso, vamos ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu tava falando sobre, acho que eu tava falando que você não pode ficar, se for um investimento a curto prazo, você até pode fazer isso. Se você estiver operando dólar, fazendo trade com o dólar, você tem que ficar ligado com essas notícias, porque essas notícias são especulativas. Porém, se você tem um horizonte um pouco maior, e aí um pouco maior já estou falando alguns meses ou anos de longo prazo, essas notícias pouco vão importar. O que vai importar, por exemplo, é aqui que eu disse. Isso aqui importa. O Bradesco utilizando cripto, isso mostra que as criptos estão vindo para o mercado tradicional, aquele mercado que era careta, que não tinha tecnologia, está começando a vir. É quando você pensa, pô, o SDC está vindo para o Bradesco. O governo brasileiro colocou a sua estrutura de uma moeda nova dentro de uma blockchain. Você acha que essa blockchain vai deixar de existir daqui 1 ano, daqui 2 anos? Você acha que não vai existir uma certa segurança? Um banco do tamanho do Bradesco tem todo um compliance para investir num SDC. Será que o SDC realmente vai deixar de existir ou será que ele é o futuro? Será que a gente tem? Aí quando você começa a fazer essas análises, ver o que realmente presta das notícias, você já consegue vislumbrar um mercado lá para frente. Talvez se eu começar a investir um pouco mais em cripto ou começar em cripto, pode ser que eu tenha um bom retorno lá na frente. E você começa a sair do senso comum de seguir a manada, de ler uma notícia e não saber o que está acontecendo, para aprender a tomar uma decisão. E a Start Grana ela surge justamente para isso, para a gente trazer uma ideia mais racional para dentro dos investimentos, para que você possa não somente olhar o que o vizinho está fazendo, viu que ele cortou a grama, vai cortar a grama. Eu já dei exemplo aqui, você viu o vizinho tirando a roupa e pensa, pô, vai chover, eu vou tirar a roupa. Na verdade, a roupa dele estava seca e ele retirou a roupa do varal porque não queria mais deixar a roupa no varal. E você só copiou ele sem saber o porquê estava fazendo e tirou a tua roupa úmida. Então a gente precisa pensar um pouco mais, tentar entender, raciocinar, ter menos distração e mais atenção para as coisas.
É isso, acho que já extrapolei um pouco o tempo aqui. A ideia do Giro Grana é ser rapidinho mesmo. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe, comente se achou alguma coisa interessante, se quiser fazer algum comentário aí, ou dar alguma dica para a gente trazer aqui no Giro Grana. Será de bom grado, bom tamanho. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.